compatriotas, estamos aqui no último vídeo do ano, desejando a todos um feliz ano novo e bola pra frente, feliz festa, que Deus abençoe a todos. Garra e força e fé na nossa pátria. Vamos falar aqui do que aconteceu, sim, resumidamente em pouco tempo, né? Eu tento ser mais curto, sem querer, eu alongo canal Grão de Areia, tendo vídeo longo é foda. Como que eu já fiz nos outros vídeos, o Nando Moura ele já perdeu aquela sensibilidade de ver o certo e o errado, ao mesmo saber discernir o certo e o errado. Por exemplo, hoje em dia tudo que o governo fizer, para ele vai ter um conluio. Não adianta obras, nada ser feito. Ele próprio falou que não adianta a economia melhorar. Beleza. Então ele quis dizer que não adianta ter emprego, aí mesmo assim um governo não merece crédito. É isso que ele quis dizer, galera. O que ele quis dizer mais? Não adianta lutar contra a doutrinação. Ele sabe como que é o jogo político de Brasília. Ele está cansado de saber que ali há hienas, ratos por todos os lados que querem matar as suas presas aos poucos. E ele é o seguinte, ele foi um cara que eu cheguei à conclusão, mestre do capitalismo, ele levou a fé isso mesmo, mestre do capitalismo, ele quis dizer, na visão dele, né, que tem que ser oportunista. Essa frase, esse jeito dele, oportunista, me lembrando, sabe quem? O Alexandre Fruta, porque eles surfaram na onda do Bolsonaro, assim. Porque o Nando Moura, ele tem tantos inscritos que muitos inscritos dele são jovens também. E muitos dos inscritos dele não interessam tanto por política, não. Alguns interessam, outros não. Alguns veio por causa de política, outros veio por causa de música, outros veio por causa de que ele comentava sobre filme, guerra cultural, coisas assim, etc. Aí ele procurou, dentro do canal dele, criar uma bolha ideológica onde que o Nando tem razão absoluta, onde que discordar do Nando é um crime e é inimigo dele. Pior, inimigo. O próprio Olavo, quando falou do Nando, falou que ele tem que procurar entender mais e estudar afinco muitas coisas. O próprio Alan dos Santos, do Terça Livre, chamou ele para um debate. Por que ele não vai? Chama a direita gengivuda e ele é o que? A direita da esquerda? Ó, vai chamar ele daqui a uns tempos, se vê ele com conluio com petistas que já estão demonstrando simpatia por ele, não me espanta mais nada, não. Bom, Porta dos Fundos, vamos falar outra pauta. Porta dos Fundos, é, eles trabalham para a agenda comunista há muito tempo, cara. É um humor sem graça, um humor forçado, sabe? Quando todos os artistas que têm um humor forçado, grande maioria, não estou falando de direita, pode ter gente também de direita. Por exemplo, Danilo Gentili tem hora que também força demais, né? E ele é da isentosfera agora, né? Zentoleft aplica o Flávio Quintela, tá? Luciano Ayan, Nando, acho que é Diguinho, Danilo, MBL, Kim Kataguiri, quem mais? Agora a Vena, essas pessoas, tem outras pessoas, mas eu tô lembrando delas por enquanto. Essas pessoas estão querendo agora colocar o nome do Sérgio Moro como candidato 2022. O que eles querem mesmo é pautar as eleições do jeito que eles querem. Grande maioria desses nomes que eu falei pleitearam o cargo. Alexandre Fruta, Joyce Halseman, todos pleitearam o cargo com o presidente. O presidente falou que não tinha como,
alguns cargos não tem como colocar e eles ficaram com raiva. Alexandre Fruta tentou enxuxar Lobão lá dentro da SECOM, desses negócios do Ministério da Cultura. Viu que não teve êxito de pôr os queridinhos dele, mas quando tava o positivista Santos Cruz, general Santos Cruz, ele estava tendo aquela, aquele, como fala, ele tinha o hábito de ter a liberdade de estar lá palpitando. E depois ele foi, quando o general Santos Cruz caiu, puf, cortou o Roberto Alvim. E por coincidência, ele próprio, o Fruta, veio criticar o Alvim em redes sociais. Por exemplo, eu acho que eu discordo de um ponto do Roberto Alvim de aumentar a Lei Rouanet. Eu acho que Lei Rouanet não deve ser muito no Brasil, um país miserável, mesmo tendo culturas, às vezes, pouco dinheiro, você consegue restabelecer a cultura brasileira. O que acontece no nosso país foi a desvalorização da cultura brasileira. Por exemplo, a cultura negra é vasta. Só que a cultura negra começou a vir com a dívida histórica. Essa dívida histórica, se for ser cobrada, que cobre dos próprios negros que escravizaram naquela época para venderem para os portugueses. É eles que têm que pagar essa dívida. Nem é tanto, ou eles acham que os portugueses invadiram lá e foram pegando os primeiros negros que vieram. Lá tinha comércios de negros, pessoas negras. Era isso, gente. O mundo era abismal. Os próprios negros faziam comércio de pessoas negras, tratando a própria gente deles como animal. É duro falar isso. É duro, mas era verdade. Era vendido não só para o Brasil, era vendido para todo mundo, com mão escrava. E olha bem, no Brasil que conseguiu uma miscigenação tão grande que o povo negro conseguiu ter uma aptidão tão vasta fora da África como no Brasil. Se for para pensar, Japão, Estados Unidos, Europa, esses lugares não tem tantas pessoas negras como no Brasil. Param para pensar. Brasil não deve dívida histórica para ninguém. Quem vem e é com esse papo de dívida histórica, corta eles na tora. Nós somos irmãos, todos patriotas, esquerdistas. Os esquerdistas compram pautas dos negros para enganarem eles. O esquerdista não defende minorias. Quantos índios foram abusados dentro de suas próprias terras e calados por ONGs, levaram os problemas para ONGs, para alguns institutos lá, e foram calados, essas mensagens não foram. Quantas ameaças índios deve ter levado para esses órgãos, para levar para a polícia, sobre madeireiros, e os índios que são defensores da Amazônia. Nem todos, né? Também tem índios que trabalham para o desmatamento. Eles próprios desmatam para vender as madeiras, para fazer um comércio ilegal. Tem índio também, vamos ser sinceros, que mexe com tráfico de drogas. Essa é a realidade. Infelizmente, nosso Brasil, ainda a mente esquerdista domina muito o centro brasileiro de ideias. As faculdades aparelhadas desse jeito que está, igual Abraham Weintraub, é um ministro excelente, eu gosto dele. Ele faz o combate, mesmo às vezes desnecessário, tem vezes, mas ele quer combater as ideologias esquerdistas dentro desses lugares. Tá certo, porque tem que quebrar a hegemonia. Na área econômica, eu torço para Paulo Guedes,
implementar aquela pauta lá para quebrar o monopólio da Petrobras para poder baixar o gás e a gasolina que tá caro. Mas eu torço para acontecer isso o mais rápido possível, que é nisso que o povo brasileiro precisa, que é gasolina baixa e gás baixo, que movimenta a economia, porque o gás baixo vai aumentar os restaurantes, os outros vão comer mais fora, vai optar restaurante para poder oferecer um cardápio mais barato, as pessoas vão poder viajar mais, gastar em outros lugares ou na própria cidade, para poder contratar mais pessoas. Todos esses dois envolvem empregos. Esses dois altos implicam em menos consumo também, né? Mas esse ano de 2019 foi uma bola dentro, o governo agiu bem. Agora torcer aí para que o 2020 seja um ano mais de vitórias, que o nosso país possa crescer dignamente, sem roubos, que os corruptos como Alcolumbre, Maia e o STF deixem o nosso país em paz para crescer dignamente. Não apoiem corruptos nas eleições do ano que vem, gente. 2020, não vote em vereador ou candidato a prefeito suspeito de corrupção, galera. Põe isso na sua cabeça. Quando o brasileiro pôr isso na cabeça, nosso país vai progredir. Viva nossa pátria, Deus abençoe ela. Fui, até ano que vem.